A patrística é o nome dado ao período de reflexão filosófica e teológica dos primeiros séculos do cristianismo, aproximadamente entre os séculos 2 e 8. O termo deriva de padres da igreja, isto é, bispos teólogos que contribuíram para a formação da doutrina cristã e para a consolidação do pensamento da igreja diante de um mundo marcado pela cultura greco-romana. Esse período é fundamental para entender como o cristianismo se estruturou intelectualmente. A principal preocupação da patrística era defender a fé cristã contra críticas externas, sobretudo de filósofos, pagãos e contra heresias internas, ou seja, interpretações que divergiam da ortodoxia. Além disso, os padres da igreja buscavam explicar os dogmas de maneira racional, tornando-os acessíveis e compreensíveis em diálogo com a filosofia clássica. Ô Ruivo, tipo assim, você não consegue se camuflar nessa planta, cara. Podemos dividir a patrística em 3 fases principais: apologética, polemista e sistemática. A primeira, chamada apologética, foi marcada pela defesa do cristianismo diante do Império Romano e da filosofia pagã. A segunda, polemista, se dedicou ao combate às heresias. A terceira, sistemática, procurou organizar de forma coerente a doutrina cristã, principalmente a partir da síntese entre fé e razão. Achava mesmo que eu tava de fora, né? Pois é. Os chamados padres apologistas do século II foram fundamentais para responder às acusações feitas contra os cristãos, que eram vistos como inimigos do Império. Nomes como Justino Mártir e Tertuliano produziram textos que defendiam a fé e mostravam sua racionalidade frente às tradições fisiológicas greco-romanas. Na fase polemística, grandes pensadores combateram movimentos heréticos, como o gnosticismo e o arianismo, que ameaçavam a unidade da fé cristã. Orígenes, por exemplo, desenvolveu a interpretação da Bíblia profundas, enquanto Atanásio de Alexandria destacou-se na luta contra o arianismo, que negava a divindade plena de Cristo. Alô? Trabalho da Anabia? Pra já. Com o tempo, a patrística entrou em uma fase sistemática, marcada por reflexão mais organizada. Foi nesse contexto que surgiram grandes nomes como Santo Agostinho, considerado um dos maiores filósofos e teólogos da igreja. Sua obra, A Cidade de Deus, buscou mostrar a superioridade da cidade celeste em comparação à cidade terrena. Nossa, que fome! Santo Agostinho também elaborou reflexões importantes sobre o tempo, a liberdade, a graça e o pecado original. Sua filosofia uniu elementos do neoplatonismo com o cristianismo, criando uma síntese que influenciou toda a Idade Média. Seu pensamento é considerado um ponto culminante da patrística. Outro nome de destaque foi São Jerônimo, responsável pela tradução da Bíblia para o latim, conhecida como Vulgata. Essa tradução teve enorme importância, pois se tornou a versão oficial utilizada pela Igreja por muitos séculos. São Gregório Magno, Papa no final do século VI, também é considerado um dos padres da Igreja. Ele teve um papel decisivo na organização litúrgica administrativa da Igreja, além de contribuir para a difusão do canto gregório. A patrística não se limitou no Ocidente e no Oriente. Nomes como Basílio Cesário, Gregório Naciano e Gregório de Nissa, conhecidos como padres capatócitos, tiveram enorme importância no desenvolvimento da teologia tirinatária, esclarecendo a relação entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Preparado para aprender? O vencedor sempre vence. O diálogo entre fé e razão sempre esteve presente nesse período. Muitos padres da igreja utilizaram elementos da filosofia grega, especialmente do platonismo e do estoicismo, para formular seus pensamentos. Isso mostra como o cristianismo não rejeitou totalmente a filosofia antiga, mas procurou adaptá-la à sua visão de mundo. A patrística também foi marcada pela busca de uma interpretação correta das escrituras. O método alegórico, utilizado por Orígenes, e o método histórico-literal, defendido por outros, mostraram diferentes caminhos para compreender a Bíblia. Essa diversidade enriqueceu a tradição,
cristã, mas também gerou debates intensos. Nossa, que puff gostoso. Com o fim da antiguidade e a queda do Império Romano do Ocidente, a patrística começou a dar lugar à escolástica. Já na Idade Média, enquanto a patrística buscava consolidar a fé em contexto de perseguições e heresias, a escolástica desenvolveu métodos mais racionais e sistemáticos, apoiados principalmente em Aristóteles. Cara, você pode dar licença, por favor, velho? Tá descansando de boa, velho. Desculpa, achei que era um puff. Apesar de ter sido encerrada oficialmente por volta do século VIII, a patrística deixou um legado duradouro. Ela consolidou os fundamentos da doutrina cristã, estabeleceu critérios de ortodoxia e produziu obras que continuam a influenciar a teologia, a filosofia e até mesmo a cultura ocidental como um todo. Logo, Em resumo, a patrística foi um período essencial para a construção intelectual do cristianismo. Ela uniu fé e razão, combateu críticas e heresias, interpretou as escrituras e lançou as bases para o pensamento medieval. Sem compreender a patrística, é impossível entender a história do pensamento cristão e da filosofia ocidental. Consegui, tá?